1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem se alegra em ouvir esta palavra, diga amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Que não venha ser os meus lábios a ministrar a tua igreja, o meu coração, o meu entendimento, mas que seja a tua palavra viva, que possa nos levar a compreender as revelações do livro de Apocalipse e compreendermos também o pleno propósito da salvação eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus eu repreendo o ceticismo, a incredulidade, eu repreendo o medo daquele que muitas vezes ao pensar no arrebatamento ele teme, que esta igreja não tema a tua volta, mas que ela se alegre em saber que o Senhor está voltando para buscar o seu povo. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, de uma forma, Deus, que a tua palavra seja rema e diretiva a cada um de nós. É a minha oração, e aquele que crê e concorda, diga amém, queridos. Apocalipse, amados, é um livro que ele acaba, infelizmente, gerando algumas contradições no coração de alguns cristãos. A palavra Apocalipse, ela vem do vocábulo apocalipse, significa revelação, trazer luz, o que estava oculto. E de fato ele está totalmente baseado mesmo na revelação que Deus deu a João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, sobre a volta de Cristo. Toda a base do Apocalipse está ali. Em todos os outros livros da Bíblia, Jane, nós encontramos histórias, nós encontramos profecias, nós encontramos vários personagens bíblicos que podem nos ensinar com o exemplo das suas vidas. O livro de Apocalipse, Israel, e eu estou tão feliz de te ver aqui hoje, ele não tem nada a ver, Cris, com aquilo que nós vemos em todos os outros livros, porque ele não fala de passado, como os livros falam, mas ele fala todas as suas páginas de futuro. É revelação. E o livro de Apocalipse, ele está revelando o que, pastor Márcio? Ele está revelando a volta de Jesus. Ele estava revelando, a palavra que Deus deixou para os nossos corações sobre o arrebatamento da igreja, sobre como será a eternidade. E para você entender lá o que o livro de Apocalipse, ele está totalmente baseado. Eu vou esperar a galerinha terminar a conversa, daí a gente continua. Isso. Ele está totalmente baseado, amados, na revelação do próprio Deus sobre a volta de Jesus, que nós encontramos dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 3 livros que não dão base, linda, para o livro de Apocalipse, que é o arrebatamento. São 27 livros, onde 24, pastor Daniel, eles falam da volta de Jesus. Então o Apocalipse, ele só vem, Rony, reafirmar aquilo que todos os outros 24 livros do Novo Testamento já nos apresentaram, que Jesus vai voltar. Os únicos 3 livros que não falam do arrebatamento, que não falam da volta de Jesus, é o livro de Gálatas, de Filemão e 1º e 3ª João. O restante, todos eles estão falando, Jesus vai voltar. E quando nós abrimos o livro de Apocalipse, Lili, nós começamos a compreender muitas vezes, Robson, algumas palavras, Sandro, que nós não entendemos. Por quê? Porque elas são elementos figurativos, simbólicos. Por exemplo, o que eu quero começar a falar com vocês hoje, as 7 igrejas do Apocalipse. Algumas pessoas acreditam, pastor Elias, que as 7 igrejas do Apocalipse foram cartas enviadas mesmo por Deus, através de João, para que aquelas igrejas tomassem tomassem posições. E de fato elas deveriam tomar posições. Mas Deus usa esta revelação, Vanessa, para que a igreja do Senhor Jesus compreenda que aquelas igrejas não estavam apenas falhando com Deus, mas que elas estavam vivendo um tempo muito parecido com o que a igreja iria viver hoje. Por isso eu quero que você abra a sua palavra, a sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 1, verso 10. E nós vamos compreender um pouco sobre a realidade do livro do Apocalipse e o que ele tem a nos mostrar sobre a volta de Jesus. Ela está no agito lá embaixo. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Obrigado, Igor. Diz assim:
No dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como a de uma trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui é o próprio Deus falando para João que ele traria, Bruno, uma revelação. E esta revelação deveria ser transcrita em uma carta, Sebastião. E esta carta deveria ser enviada a cada uma das igrejas, daquilo que Deus entendia, daquilo que Deus via, na verdade, no coração daquela igreja. Só que estas cartas, como eu falei, elas não seriam apenas para aquele tempo, mas elas nos traziam, Samuel, uma revelação de tempos que a igreja do Senhor Jesus está vivendo hoje e viveu em todo o decorrer da história. Se nós pegarmos, Cris, desde a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, e chegarmos até a última igreja, a igreja de Laodiceia, nós vamos entender que nesses quase 2000 anos, Marcel, da história da igreja, desde a igreja primitiva até a nossa igreja moderna e contemporânea, nós vamos ver que as 7 cartas, elas representam 7 tempos que nós encontramos na história. Aqui está a plena revelação do livro de Apocalipse. Aí você me pergunta: pastor, mas essas 7 igrejas, elas não estavam com problemas? Sim, elas estavam com problemas. Mas Deus, Ele pega aquele problema, aquela dificuldade daquela igreja, e Ele nos mostra exatamente aquilo que todos os outros anos passamos. E se nós pegarmos as 7 igrejas e compreendermos de uma forma teológica, não apenas simbólica, mas teológica, sobre a história da igreja do Senhor Jesus, nós vamos entender que hoje nós estamos vivendo no último período. Cada igreja representa um período. Diga comigo: cada igreja, um tempo, uma era. Diga: um período. Cada igreja representa uma era, um tempo, representa um período que a igreja do Senhor Jesus viveu. Aí você me pergunta: pastor, mas só eram 7 igrejas, na igreja primitiva só tinham 7 igrejas, a igreja gentílica só tinha 7 igrejas? Não, ela tinha outras. Nós entendemos aqui que a igreja de Colossos, por exemplo, não foi uma igreja que lhe veio uma revelação. Entendemos que a igreja de Mileto, que está lá no livro de Atos 20:15 também, não teve nenhuma carta de revelação. Mas essas 7 igrejas especificamente, elas tiveram uma necessidade de serem direcionadas por Deus. E vamos de uma forma rápida. Eu quero ver se em 10 minutos eu consigo falar das 6 primeiras, para a gente entender o pleno propósito de Deus na última igreja, que é o nosso tempo. E o primeiro tempo, irmão Luiz, nós encontramos a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é conhecida como uma igreja vitoriosa. Quando você abre a palavra do Senhor, você vê que Deus, por mais que Ele encontre uma falha na igreja de Éfeso, Ele apresenta a igreja de Éfeso como uma igreja de vitória. A cidade de Éfeso era uma cidade situada no ocidente da Ásia Menor, possuía um grande porto que funcionava como uma porta de entrada para a província romana. Ele era dali a partida da rota comercial. Então ela era uma igreja onde as pessoas vinham de longe. Ela era, aliás, uma cidade onde as pessoas vinham de longe para poder conseguir emprego, para conseguir vender os seus produtos. Então ela era, de uma certa forma, uma igreja que tinha posses. Ela era uma igreja de vitória. Ela era uma igreja que cresceu rapidamente. Nós encontramos a carta de Paulo aos Efésios com muitas revelações que até hoje nós usamos em nossas vidas. Aliás, eu vejo a igreja de Éfeso, Rony, a carta de Éfeso, aliás, como um dos principais manuais para a igreja de hoje. Para a nossa vida em matrimônio, para a nossa vida em batalha espiritual, para a nossa casa, para os nossos filhos, está ali na carta de Efésios. O período profético que nós encontramos na igreja de Éfeso é a primeira igreja. Gente, eu sei que hoje vai agitar mesmo, a criançada vai ficar assim, só peço que você preste atenção, que se você não entender essa primeira parte, você não entende o restante. Mas vamos voltar aqui. O primeiro período profético é o período da igreja de Éfeso, é os primeiros 100 anos da igreja, que vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100. Foi o melhor período da igreja, Rose. Por quê? Porque foi o período onde os discípulos de Jesus, eles estavam empolgados, inflamados, por tudo aquilo que eles viveram, pastor Henrique, por tudo aquilo que eles alcançaram de Jesus, por todas as revelações e as manifestações do Espírito Santo. Então nós vemos que aqueles 11 discípulos, Jane, eles vão ao encontro dos gentios, e principalmente Paulo, ele leva o evangelho de Cristo. Igrejas são fundadas, pessoas são transformadas, e a Bíblia mesmo diz que a igreja ia crescendo ano após ano, porque o Senhor acrescentava. Esse primeiro período, que é representado pela igreja de Efésios como uma igreja vitoriosa, foi um tempo de vitória, porque nós entendemos um ditado muito simples que diz, né, Roy? Tudo que começa bem, termina, e tudo começa mal, pode terminar mal. A igreja começou bem.
Esses primeiros 100 anos, eles definiram de fato a vitória que a igreja teve até o dia de hoje. Passa esse período, entramos no segundo período, o período da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela é conhecida como a igreja perseguida. Foi uma igreja que ela passou por grande perseguição. A palavra Esmirna vem de mirra, que é suave aroma adocicado. E é possível que essa igreja tenha sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. E no ano de 168, Policarpo, que foi consagrado bispo nesta igreja pelo próprio João, sofreu um martírio, se transformou no mártir da igreja primitiva. E esta igreja passou por uma grande perseguição. Eles suportaram, amados, grandes provas por causa da sua fé. Muitos cristãos, eles morreram, e esse período ele veio do ano 100 até o ano de 313. Representa então a morte de muitos cristãos, a morte de muitos pastores, a morte de muitos servos do Senhor, e nós vemos essa tribulação inclusive revelada no livro de Apocalipse 2:20. Acreditou-se até que neste período era a volta de Cristo, porque a palavra do Senhor sempre diz que haveria uma grande tribulação, e aquela perseguição muito parecida com o que nós vemos hoje, talvez, dos cristãos morrendo lá nos países do Oriente Médio. Eles pensaram, Jesus está voltando, mas não foi naquele período. Porém, nós precisamos entender uma coisa, Karine, que a volta de Jesus, ela será predita, antecedida por uma grande perseguição. Eu esses dias estava em um congresso de pastores e um grande homem de Deus estava pregando, o pastor Carlito Paz. E esse pastor, ele disse que ele vinha do Egito, em uma das viagens que ele fez para Israel e passou por Egito. E no período que ele estava no Egito, era o período onde os primeiros cristãos começaram a morrer, Marcel. E para você entender um pouco daquilo que aconteceu, amados, talvez você lembre da cena que eu vou dizer a vocês. Um pastor cristão, ele foi enforcado em um guindaste e foi passado por várias redes televisivas árabes. Só que o semblante deste homem, quando ele estava sendo enforcado, era de um sorriso nos lábios, um olhar sereno. Não sei se vocês vão lembrar, era um guindaste alto, algumas pessoas talvez lembram. E este homem, na hora da sua morte, ele olha com os olhos de amor aquelas pessoas que estavam assistindo a sua morte, como se ele dissesse: não se preocupe que eu estou bem. Ele até sorriu antes da sua morte. E os egípcios, eles não conseguiram, pastor Elias, entender como é que aquele homem que estava prestes a morrer poderia ter um sorriso e um rosto tão sereno. Então as redes de televisão e os jornais foram até a família daquele homem e entrevistaram a sua mãe, uma mulher egípcia, e disseram para ela como é que a senhora se sentiu ao ver o rosto do seu filho estampado em todos os jornais, nos sites, nas redes de relacionamento, e ele com um sorriso nos lábios, com o rosto sereno antes de morrer. Aquela mulher disse: eu me senti a mãe mais feliz do mundo. Como é, Márcio, que uma mãe vai se sentir feliz vendo o seu filho morrer? Ela diz: eu me senti feliz porque o meu filho morreu por uma causa nobre, que é a causa do Cristo Jesus. Ela falou: eu me senti feliz e eu entendi por que ele estava com o rosto sereno, porque ele sabia que ali não era uma morte para a condenação, mas era uma morte para a vida eterna. E aquela mulher diz que ela ficou muitos minutos em rede nacional falando do amor de Cristo, do cristianismo, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E esse pastor, ele diz: amados, nunca se houve tanta conversão de egípcios ao cristianismo como se aconteceu naquele período depois do testemunho daquela mulher. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O segundo período da igreja é o período da igreja de Esmirna, e de fato o período da perseguição. E assim como aconteceu nesse segundo período, infelizmente ainda a igreja do Senhor Jesus passará por perseguição. Já vemos isso nos países do Oriente Médio, e eu creio que cada dia mais vai apertar o cerco. Hoje a igreja de Jesus, Alex, ela já passa por uma perseguição, mas uma perseguição branda. Hoje nós não podemos falar de certos assuntos, porque se falarmos podemos sofrer processos, e eu creio que isso vai começar a apertar. E isso demonstra o quê? Que Jesus está voltando. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Temos que nos alegrar. Marciano, o terceiro período é o período da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela é reconhecida como uma igreja popular. A igreja de Pérgamo, ela significa altura, elevação, pois é uma cidade construída a mais de 300 metros acima do nível do mar.
E o problema da igreja de Pérgamo, amados, que a igreja de Pérgamo, ela se perdeu no meio do caminho. Ela foi uma igreja que ela, por ser tão popular, ela começou a ser tolerante. E o período profético ele vai de 313 até 538 depois de Cristo. Pérgamo representa a história da igreja cristã do ano 313, quando após a queda da Roma ocidental, infelizmente, a igreja começou a se perder. Sai então aquele estilo papado que vinha dos apóstolos e começa então uma transigência e o início, Bruno, do paganismo dentro do cristianismo. O que é isso, Sebastião? A igreja cristã, ela começou a procurar coisas pagãs para inserir em seus cultos, para, entre aspas, enriquecer, Eliane, os seus cultos. Por exemplo, nós já vimos isso. Igrejas evangélicas que elas pensam, como é que eu posso atrair as pessoas que estão no centro espírita ou no centro de Umbanda? Aí alguém talvez disse para eles, eles gostam de tomar banho de arruda. Eles falam, então vamos colocar a arruda no nosso culto. Quem está me entendendo, diga amém. Aí diz, o que faz as pessoas entenderem que eles precisam ser purificados? Sal grosso. Lá não sei aonde eles colocam sal grosso. Então traz o paganismo para dentro da igreja. Vamos dar banho de sal grosso. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o período desta igreja. Uma igreja que permite o paganismo entrar em sua história. E é claro que esta igreja, ela acaba se perdendo. Foram mais de 200 anos, onde essa igreja permitiu que ela começasse a ser contaminada. E é claro que depois que passamos por esse terceiro período, nós entramos na quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira, ela é conhecida em Israel como uma igreja apóstata. O que é apostasia? Eu falei algum tempo atrás. Apostasia é quando nós perdemos o valor do pecado. Pastor, o pecado tem valor? Sim, um valor negativo, destrutivo. Apostasia é quando não se valoriza mais a santidade e começa a santificar pecado e achar que não é pecado. E esta foi a igreja apóstata. O período dela vem de 538 a 1517. Tiatira representa o período mais longo da igreja, que é esses 1000 anos quase. Talvez você que conhece um pouco de história, estuda um pouco de história, você vai descobrir que esses 1000 anos, de 500 a 38 a 1517, ele é conhecido como a Idade Média. Quem lembra da Idade Média nas aulas de história? Levanta a sua mão, quero ver. Quem dominou o mundo na Idade Média? O regime romano. Não estou aqui agora para gerar nenhum tipo de confusão ao seu coração, peço perdão a você, mas esse regime romano foi um período onde a igreja até 538 permite a apostasia, a contaminação, a igreja popular, que ela começa a trazer o paganismo, e agora os reis eles começam a perder suas forças, e quem começa a comandar a política mundial? Os papas. Os papas eles controlavam a política, eles consagravam reis, eles tiravam reis, eles dominavam a política. E esse período, amados, ele é um dos mais longos e um dos mais complicados, porque esta igreja ela começa a confundir a sua direção religiosa e espiritual com uma direção política. Por isso que eu acho muito complicado o pastor ser político. Eu não estou dizendo que eu sou contra cristão ser político. Eu estou dizendo que eu acho muito complicado o pastor ser político. Porque nós, Bruno, somos chamados para darmos uma direção espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Uma direção espiritual e não uma direção política. Nós devemos ser influenciadores, conselheiros, mas Deus colocará outras pessoas. Pode ver que nós não encontramos reis e sacerdotes, a não ser Davi. Todos os outros, amados, que Davi tinha, o seu processo de adoração ao Senhor, todos os outros reis, ele era rei e tinha um sacerdote. Nós encontramos o rei Uzias, um homem que teve muito poder, muita influência sobre a nação de Israel, que um dia ele quis adorar e sacrificar o Senhor. O que aconteceu com Uzias? Ele teve lepra. É verdade ou não é? Por quê? Porque o papel dele era governo e não era espiritual. E o papel do sacerdote é espiritual e não é governo. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que nós precisamos compreender. E a igreja, infelizmente, ela se perdeu nesse período, e esse período ele testemunhou, então, uma forte perseguição no século XII, principalmente, onde o papado criou, um dos piores estratégias, que é o Tribunal do Santo Ofício. Ouvimos muito isso como a Santa Inquisição, onde milhares de pessoas foram mortas.
E esse período ele foi devastador, onde a igreja ela apostatou de fato, ela pecou, viveu a iniquidade. E aí nós entramos na quinta, e eu preciso ser rápido para a gente poder entrar na mensagem de fato, que é a quinta igreja, a igreja de Sardes, que é a igreja reformada. E ela representa um período profético de 1517 a 1798. Qual é esse período? É o período onde a igreja protestante nasce. Diga comigo, a igreja evangélica. Ela é reformada. O período da igreja de Sardes é onde houve uma reforma sobre a igreja primitiva, e este é o período representado no nosso tempo, onde nós vivemos, no nosso passado, esta reforma. Onde nós vivemos através de homens como Martim Lutero, aquele que escreveu as 95 teses contra a venda de indulgências, e ele foi deu o grande início à igreja protestante, que é a igreja luterana, e aí nós vemos dessa igreja luterana várias igrejas que nasceram, e é por isso que nós estamos aqui. Talvez se alguém olhar para você e disser assim, você é protestante, ele não está te chamando de petista, sindicalista, tá? É que nós somos protestantes, amém, queridos? Ele protestou contra aquilo que era apostasia, que era pecado e que era erro. E aí nós vemos outros homens como Knox, como Calvino, como Zwinglio, e ou seja, amados, homens que eles trouxeram um marco de uma transformação na igreja. Foram homens que eles de fato começaram a trazer um tempo de avivamento da igreja, onde Deus ele começa a trazer novamente o seu propósito para a igreja. E aí nós entramos na sexta e última igreja, o sexto e último período, que é o período de Filadélfia. Deixa eu perguntar, está muito chato aí, gente? Está dando para entender legal? Essa parte ela é mais complicada, mas se a gente não entender esses 6 períodos, a gente não entende o sétimo. Esse sexto período, amados, ele é um período mais curto. Ele começa, ele é representado pela igreja de Filadélfia, uma igreja reavivada, uma igreja que o seu nome já significa amor fraternal, uma cidade fundada 150 anos antes de Cristo, e essa cidade ela tem um caráter missionário. Se você for ver, a igreja de Filadélfia ela enviou vários missionários na igreja primitiva. Opa, desculpa, foi para acordar. Deu uma acordada agora, né? E esse período profético vai de 1798 a 1844. Ela representa esse novo tempo, o fim do período do governo papal, e um começo onde as igrejas, agora reformadas, começam a enviar missionários. Nesse período, amados, de 1804 a 1816, mais ou menos, nós começamos a ver que a Bíblia começa a ser levada para as pessoas. Preste atenção em mim aqui. Aquele período da Idade Média, da quarta igreja, foi o período onde foi tirado a Bíblia das pessoas, Eliane. Por quê? Porque acreditava-se que apenas os sacerdotes poderiam ler a Bíblia. Essa é uma realidade. Quantos já participaram de uma igreja onde nunca obrigou você ou te convenceu a carregar a Bíblia? Quem já participou de uma igreja assim? Infelizmente nós já passamos. Não precisa de Bíblia, nós te damos um livretinho aqui e você acompanha com a gente. É verdade ou não é? Essa era a realidade desse tempo da igreja apóstata. Por quê? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos... A verdade nos liberta. Tirar a Bíblia das pessoas é fazer com que elas acreditem apenas naquilo que você fala para elas. E todo livro que ele vem substituir a Bíblia, isso vai te levar a viver o quê? Um engano, uma mentira, porque a Bíblia é o único livro que traz verdade, Jean. Agora na sexta igreja, o pré-período do arrebatamento, nós encontramos uma igreja que ela começa a levar as Bíblias. Em 1804 nós temos a primeira sociedade bíblica fundada na Inglaterra, em 1816 a segunda nos Estados Unidos. Missionários começam a ser enviados, então as igrejas começam a nascer. Nós vemos aqui no Brasil, igrejas como a Assembleia de Deus, Batista chegando aqui, em todos os cantos do mundo os missionários começam a levar. Esta igreja, amados, de Filadélfia, lá no tempo primitivo, da igreja primitiva, ela era, Lorena, uma igreja missionária. E essa igreja do tempo profético de 98 a 1844 foi uma igreja missionária. E ela começou a fazer com que o povo entendesse que Jesus estava voltando. Nesse período de 1800, mais ou menos, foi o período onde a igreja mais falou sobre o arrebatamento, mais falou sobre a volta de Jesus. E nós vemos que os nossos pais, avós, aqueles que nasceram em berço cristão, como eles falavam do arrebatamento muito mais do que hoje, sim ou não? Muito mais do que hoje. Mas eu tenho no meu coração que eu não vou pregar uma mensagem sobre arrebatamento por ano. Nós faremos sempre períodos para a gente entender e lembrar que Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Nosso coração precisa arder por isso.
porque a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. E aí nós encontramos então a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, verso 14, que ela é a igreja autossuficiente, que ela vem de 1844 no seu período profético até os dias de hoje. O que Deus diz? Abra sua Bíblia lá comigo, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 14. O que Deus fala para esta igreja? Vai comigo lá. Este é o último período da igreja. E se nós entendemos, linda, que Jesus está voltando, nós entenderemos porque esta é a última igreja. Todos os 6 períodos já se cumpriram, e esse, se nós começarmos a prestar atenção, ele também está se cumprindo. Diz assim a palavra do Senhor, vamos até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isso. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Oxalá fosse frio ou quente. Segura lá e olhem para mim. Volta no 15. Amados, ele está dizendo assim, a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que se acha autossuficiente. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia vivia numa cidade rica. Era uma cidade onde tinham os bancos da época. Era uma cidade onde tinha as melhores grifes de roupa, os melhores tecidos vinham de lá. Era uma cidade onde tinham águas termais, águas que elas eram usadas como remédio. E Deus diz para eles, quem vocês estão pensando que são? Vocês estão se achando muito, mas vocês não são nada. Ele diz, vocês acham que são alguma coisa, mas vocês não são nem quente nem frio. Oxalá fosse quente ou frio. Eu já até preguei um tempo atrás aqui. Por que ele fala de quente ou frio? Porque lá tinham águas termais, e aquelas águas quentes elas poderiam ser usadas para banho ou para fins medicinais, ou talvez águas frias, que fosse para apenas refrescar. Agora uma água morna, você não cura e também não refresca. Você não faz um café, mas também não faz um chá gelado, sim ou não? Uma água morna te faz o quê? Apenas ter náuseas. Ele diz assim, vocês me dão vontade de vomitar. Agora preste atenção em mim. Qual é o período da igreja que nós estamos vivendo hoje? Um período morno. Nós somos hoje uma igreja morna, o período que nós vivemos. As pessoas não têm mais compromisso, William. As pessoas elas não têm compromisso com Deus. Elas não têm compromisso com o propósito de Deus nas suas vidas. As pessoas hoje, infelizmente, elas vêm à igreja, a grande maioria, apenas por causa de bênção e de favor. Faz 7 semanas de restituição, a igreja lota. Faz 7 semanas de avivamento, você termina com uma meia dúzia de gato pingado. Faz campanha de oração, então é perigoso ficar só os pastores da igreja. Não é, pastora Léa? Essa é uma grande verdade, infelizmente. Uma igreja que ela não tem compromisso. Cultos mornos. Igrejas cheias de pessoas que não têm compromisso. Pessoas que não congregam. Crente morno é aquele que quando está frio ele não vem na igreja, quando está calor ele não vem na igreja, quando está chovendo ele não vem na igreja. Por quê? Porque ele não tem compromisso. Ele vem na igreja se tiver festa, cantor de fora, pregador de fora, mas ao contrário disso ele não está muito preocupado. Este é o retrato da igreja morna. Passa para mim o 16, por favor. Assim porque és morno, não é quente nem frio, vou te vomitar fora pela minha boca. Verso 17. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de que unja os teus olhos para que vejas. Olhem para mim. Era uma igreja, como eu falei, tinha banco, tinha águas termais, fins medicinais, roupas, era Milão da época, uma igreja que se achava tudo. Esse é o período que nós vivemos hoje. Nunca se teve uma igreja tão rica no Brasil e no mundo como nos dias de hoje. Igrejas milionárias, catedrais construídas com o mais fino do mármore e do granito, sim ou não? Igrejas construídas até com ouro. Igrejas ricas, onde tem hoje programas de televisão, e não tenho nada contra isso, mas é para a gente entender. Igrejas que têm programa de televisão hoje em horário nobre. Qual é o horário nobre? O horário do Jornal Nacional. Tem programa de pastor no horário do Jornal Nacional, sim ou não? Igreja rica. Uma igreja rica que se acha autossuficiente. Não estou criticando, por favor. Eu só estou dizendo que a comparação ela é mesma. Deus diz assim para eles, vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Uma igreja que prega a riqueza mais do que salvação.
Uma igreja que prega mais prosperidade do que a volta de Jesus, sim ou não? Uma igreja que ela passa mais tempo falando de coisas materiais do que coisas eternas. Igreja rica, é o último tempo. Uma igreja onde as pessoas são ricas para a glória de Deus. Quem quer ser abençoado, diga amém. Uma igreja que nunca se teve tantas pessoas de posse como nos dias de hoje. Donos de grandes companhias do mundo, eles hoje são cristãos. Glória a Deus por isso. Mas essa igreja rica, ela está perdendo a sua suficiência em Cristo e se achando autossuficiente. Ele diz assim: cuidado, igreja de Laodiceia. Esse é o período que nós vivemos. O último período de uma igreja morna, de uma igreja rica, mas de uma igreja que não vive o compromisso com Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A primeira igreja, olhem para mim aqui. A primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, Jesus diz para esta igreja: em breve voltarei. Diga comigo, 1, 2, 3. Em breve voltarei. Quando você diz para alguém, em breve eu passo aí, significa que pode ser hoje, mas pode ser amanhã também, pode não ser? Se eu falar para você em breve, espera, talvez às vezes até uns 3 dias, né? A agenda é complicada e eu sou enrolado. Se eu falar em breve, eu não estou dando data, nem hora. Não fica esperando muito. Amado, Jesus diz na primeira igreja: em breve voltarei. Essa igreja, Márcio, achava que Jesus voltaria no seu período, sim ou não? A igreja a primeira igreja lá dos 100 anos, sim ou não? Os discípulos, eles estavam esperando a volta de Jesus. Ele disse: não, Jesus está voltando. Mas ele não disse para eles que seria naquele período. Depois nós encontramos, para a gente ser um pouco mais rápido, a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. O que Jesus diz para a igreja de Filadélfia, Roy? Ele diz assim: venho sem demora. 1, 2, 3 e... venho sem demora. Qual foi o penúltimo período que nós encontramos representado pela igreja de Filadélfia? Aquele período da preparação da igreja. 1844, como nós falamos, foi o final desse período, 1700 e pouco. Quase 100 anos. O que aconteceu nesse período? Um período de preparação. Bíblias sendo impressas, distribuídas para o povo, missionários indo para o mundo. Por que os missionários começaram a ir para o mundo? Adiantar a volta de Jesus. Jesus falou que vai voltar quando o último for salvo. É aqui. Então aqueles homens estavam indo preparar. O que eles estavam indo dizer para as nações? Prepara-te, Jesus está voltando, pastor Amari. É exatamente isso que Jesus diz para a penúltima igreja: venho sem demora. Venho sem demora significa o quê? Se arruma. Eu digo isso para os meninos. Eu ligo para eles 11h30, meio-dia, e falo para eles: te prepara, estou chegando, não vou demorar. E se eu chegar em casa e a galera estiver sem uniforme, eu viro um leão. Te prepara, galera. Eu chego em casa, está todo mundo esperando com gel na mão, só esperando para eu pentear o cabelo deles. Amados, este é o penúltimo período. Jesus falando: eu venho sem demora. Preparem sua família, prepara a sua casa. Só que esse período já passou, sim ou não? Já? Sim ou não? Sim. Terminou em 1844. Vem o último período da igreja de Ivan. E qual é o último período da igreja? A igreja de Laodiceia. A igreja autossuficiente. Agora, o que Jesus diz para a igreja autossuficiente? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele não está dizendo mais: eu venho sem demora. Ele não está dizendo mais: irmão Luiz, em breve eu voltarei. Ele está dizendo: cheguei. Quem está entendendo, diga amém. Ele está dizendo: eu estou aqui. Este é o último período da igreja. Amém, queridos? Então, por favor, igreja, pare de olhar para as riquezas. Igreja, pare de viver sem compromisso. Pare de viver a mornidão. Começa a se preparar. Arruma a tua casa. Conserta a tua vida. Resolve tua família, teu casamento. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você passou por uma igreja que ela não falava da volta de Jesus, essa igreja está com um sério problema na sua teologia. Porque essa deve ser a principal mensagem a ser pregada todos os dias. Amém, queridos? Qual é a sua prioridade hoje? Por que você tem buscado Deus? Para ser abençoado, para ficar rico, para ter bênçãos? Ou para viver a eternidade com Ele? Não me responda. Avalia.
Qual é a tua principal prioridade hoje, quando você sai de casa? Estar preparando você, sua casa, seus filhos, sua família para a volta de Jesus? Ou para você comprar um carro novo, uma casa nova, para você conseguir um emprego melhor, um salário melhor? Não estou dizendo que você não tem que buscar conquistas. Nós estamos em uma conferência aos domingos, tempo de conquista, e eu creio que Deus ainda tem muito a nos abençoar até o dia da sua volta. Mas Nardelli, esta não deve ser a prioridade da igreja. A prioridade da igreja não pode ser coisa material terrena, não pode ser riquezas, porque esta igreja é autossuficiente. Ela vai ficar. E só vai ser salvo aquele que priorizou a salvação de Cristo. Nós precisamos pensar nas conquistas, mas nosso coração tem que estar na eternidade. Você que mora junto e não é casado, resolve a tua vida, meu amado. Porque Jesus vai voltar a buscar a igreja. Se você não resolver a tua vida, você fica. Você que hoje é escravo da mentira. Qualquer coisinha você está mentindo, qualquer coisinha você está enganando. Tua vida profissional ela é construída através de mentira. Resolve a sua vida, porque Jesus vem buscar a igreja e você vai ficar. Você que é escravizado pelo pecado, sua mente está escravizada na imoralidade, toma uma posição, abandona seu pecado, porque Jesus vai voltar e você vai ficar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, estará comigo. Quem vai ouvir a voz do Senhor? Aquele que está preparado esperando. Na minha casa nós temos um problema, temos uma campainha, um interfone, e esse interfone ele é muito baixinho. E muitas pessoas chegam lá em casa, batem o interfone e a gente não ouve. Quando que a gente consegue ouvir alguém que bateu o interfone? Quando nós estamos esperando. Pastor Elias está vindo aí, então vamos ficar esperando. Menino, dá uma olhadinha na janela, vê se tem alguém lá. Olha um barulhinho, 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 vê se é a campainha. É assim que nós precisamos estar com a volta de Jesus. Quem me entende, diga amém. Amém. Pastor, e quais são os sinais da volta de Cristo? Muitos deles já estão acontecendo, Pierre. Eu já falei de guerras, rumores de guerra, fome. Já falei de tantas coisas e nessas próximas 2 semanas falaremos de mais alguns. Mas existem alguns sinais que nós precisamos entender. E um dos principais sinais, Eliane, que eu vejo da volta de Jesus, Tinho, é a mensagem a ser pregada. Há 5 anos atrás, eu inclusive fiz parte, Edneia, desse grupo de pastores, onde nós entendíamos, Rose, que Deus queria abençoar a sua igreja. Então há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, William, nós ouvíamos uma mensagem que falava: Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te fazer rico. Quem lembra desse período, levanta a sua mão, quero ver. Sim ou não? Agora você não tem notado que a mensagem tem mudado? Tem mudado, sim ou não? O que você tem ouvido aqui nesta igreja? Caráter. Primeira coisa, sim ou não? Não temos falado muito sobre caráter? Não temos falado muito sobre intimidade? Intimidade com Deus? Vida em santidade? Sim ou não, gente? Joelho, para vocês tinham ido embora. Amados, por que a gente tem falado sobre caráter? Porque a mensagem está mudando para preparar o coração da igreja. Porque sem caráter não há mudança, sem confronto não há transformação. E sem transformação, Danilo, não há salvação. Sem intimidade, irmã Norli, não há salvação. Sem santidade não há salvação e eternidade com o Senhor Jesus. Wellington, infelizmente algumas pessoas e algumas igrejas ainda continuam falando de prosperidade e de riqueza, mas esse tempo já foi. A mensagem mudou. E cada dia mais você vai começar a ouvir falar da volta de Jesus, porque Deus está preparando a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Segundo que nós encontramos, segundo sinal, a Bíblia diz: o amor de muitos esfriaria. Cada dia mais o povo tem amado menos. Cada dia mais temos nos preocupado menos com as pessoas, Karine. Infelizmente, cada dia mais as pessoas estão se preocupando com todo amor e carinho. Eu falo isso para não ofender, mas estão se preocupando mais com animais do que com pessoas. Eu não estou dizendo que você não tem que passar na rua, ver um cachorrinho que está abandonado e você ajudar aquele cachorrinho, levar para casa. Mas hoje a pessoa passa, vê um cachorro e um ser humano. Ele deixa o ser humano e leva o cachorro para o hospital. Porque o amor está esfriando. Maridos abandonando esposas, esposas abandonando filhos, mães abandonando filhos, famílias sendo destruídas. Por quê? Porque o amor acabou. Simplesmente a desculpa é essa: eu não amo mais. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que o principal mandamento era: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós estamos esquecendo de amar o nosso próximo. Aqui está, Lorena, o sinal que Jesus está voltando. Cada dia mais nós vemos as pessoas se afastando do pleno propósito de Deus. Terceiro,
dias curtos. Mateus 24:15 diz que os dias seriam cada dia mais curtos. Qual o propósito do dia ser mais curto? Por nossa causa, os justos. Quem é justo, diga amém. A Bíblia diz que os dias, se não fossem curtos, nós não suportaríamos. Hoje, se você não acordar às 7:30 da manhã, teu dia não rende. Se você levantar às 10, você não faz nada, é ou não é? Mas nós comemoramos Natal ontem, e daqui a pouco o Natal já está chegando. Sim ou não? A impressão que da semana passada a gente estava de folga no Carnaval, já está em 7 de setembro. Se você espirrar, chegou o Natal. Você nem terminou de pagar o presente do Natal ano passado, você já está comprando outro já. O negócio está assim frenético. É rápido, porque Jesus está voltando. Agora o principal elemento, o principal sinal da volta de Jesus para mim é o excesso do pecado. Todas as vezes que uma nação, que um povo, Cris, eles chegaram a um nível insuportável de pecado a Deus, o que Deus mandou sobre aquele povo? Juízo. Diga comigo, juízo. Vamos pensar os tempos de Noé. O que Deus mandou nos tempos de Noé? Meu Deus do céu, vocês foram embora e me abandonaram. Que depressão. O que ele mandou? Dilúvio, chuva, muita água. Qual o propósito? Eliminar o povo. Por quê? Porque o coração do povo estava longe de Deus. Sim ou não? Se você assistir, aliás, aquele filme de Noé, só tem uma coisa que retrata ali positivamente e conforme a palavra do Senhor. O povo estava com o seu coração totalmente longe de Deus. Você vê o filme retratando aqueles homens truculentos pegando meninas de outras famílias e trocando por carne. Era um povo que ele não tinha nenhum tipo de coração voltado a Deus. O que Deus mandou? Juízo. Segundo período que nós encontramos, Sodoma e Gomorra. Qual era o perfil de Sodoma e Gomorra? Eram cidades imorais, homossexualismo, prostituição. A Bíblia diz que quando os anjos do juízo foram até a casa de Ló, os homens da cidade viram os anjos entrando, e eles foram na casa de Ló e bateram na porta. Ló abriu a porta e falou: o que quer? Ele falou: nós queremos os homens que estão na sua casa. Ló talvez pensou: mas eles são meus convidados, vocês querem matá-los? Falou: não, nós não queremos matá-los, nós queremos coabitar com eles. Quando eu falo coabitar, todos entendem? Digam amém. Aqueles homens viram aqueles anjos que vieram trazer juízo. Eram homens de boa aparência, porte físico atlético. E os homens daquela cidade, exatamente isso que você está pensando. Olha o nível da imoralidade daquele povo. O que aconteceu com aquela cidade? Juízo. Deus mandou o quê? Fogo. Nós vamos encontrar no livro de Jonas, Deus falando para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra o seu pecado, porque o seu pecado chegou até mim e eu vou exterminá-los. Juízo. O que Deus fala para Saul? Vai e destrói os amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas pecaram contra mim, eu vou exterminá-los. Diga comigo: todo pecado em excesso gera juízo. Agora, Mazinho, me conta uma coisa. Que período nós vivemos hoje? Tem pecado ou não tem? Hoje o país ele aceita o aborto. Hoje o mundo aceita o pecado. E esse é o principal sinal, Jean, que Jesus está voltando. Porque quando o pecado da nação, o pecado do povo, ele chega em um nível insuportável pelo Senhor, Deus manda juízo. Jesus está voltando. E a minha pergunta é: estamos preparados? Será que a igreja de Jesus está preparada para a sua volta? Mais uma vez eu quero te perguntar para encerrar: qual tem sido a tua prioridade aqui na casa do Senhor? Bênção, vitória, dinheiro, emprego ou vida eterna? Qual é o teu foco? Quando você vem na igreja, você vem para ouvir uma palavra que alivia a sua alma das suas angústias, ou uma palavra que te motive a viver a salvação de Cristo? Nós precisamos entender, amados, que Jesus está voltando. O pastor, semana passada, falou uma coisa e eu fui pesquisar o que ele falou. Ele falou que as companhias americanas, elas não colocam dois pilotos cristãos no mesmo aeronave. Quem lembra disso? E eu tenho uma ovelhinha no AU que ela morou 10 anos nos Estados Unidos. E ontem no culto, eu perguntei: Mara, por um acaso é verdade? Ela falou: pastor, há alguns anos as companhias aéreas americanas não colocam mais 2 pilotos, um piloto e um copiloto cristão na mesma aeronave. Sabe por quê?
porque eles sabem que a profecia vai se cumprir. Mas a igreja de Jesus não está se preparando. Naquele dia, amados, não adianta você dizer, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que determina a minha e a sua salvação é o que nós fazemos hoje. Hoje. Nós lemos o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, eu quero concluir com ele. Ele diz assim: pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Qual é a tua prioridade, igreja? Não temos mais tempo, irmã Norli, de ter medo do arrebatamento.